guys, eu sou a Priscila e bem-vindos a mais uma aula. E essa aula é sobre tag questions em inglês. Mas o que é tag question, Priscila? Tag questions são pequenas perguntas para confirmar alguma informação. Vou dar alguns exemplos em português para você se familiarizar e entender melhor. Por exemplo, você está numa conversa e você fala: vai chover hoje? Não vai? Esse não vai, essa perguntinha pequena aqui no final, é uma tag questions aí em português. Então, ela é muito usada no dia a dia em inglês, principalmente em conversas informais, aquelas conversas do dia a dia. Então, é importante que você domine essas tag questions para você usar na sua conversação em inglês. Outro exemplo é: ela é sua irmã? Não é? Esse não é também é uma tag question, né? Uma pequena pergunta confirmando a afirmação anterior. Outra palavrinha que nós usamos bastante, nós brasileiros, é o né. Por exemplo, ela é sua irmã, né? Então, esse né também, ele é bem formal aí no nosso dia a dia, no português. Então, ele também é uma tag question, né? Então, agora deu para entender um pouquinho em português o que seria essas pequenas perguntinhas informais? Agora vamos praticar em inglês para você também compreender o uso delas. O nosso primeiro exemplo em inglês: you like her, don't you? You like her, don't you? Você gosta dela, não gosta? Então, aonde que está a nossa tag question aqui? Após a vírgula, esse don't you, essa pequena pergunta, não gosta? Só que aqui tem um porém. No português, nós usamos o verbo. Veja, não gosta? Em inglês, nós não usamos o verbo. Nós usamos o auxiliar, don't you? Esse auxiliar é o auxiliar negativo do tempo presente simples. E para você dominar as tag questions, você precisa conhecer todos os auxiliares de cada tempo verbal. Do tempo presente simples, do passado, futuro, o verbo to be, os verbos, né, modais. Então, se você não saiba, não entre em pânico, não se preocupe, porque eu tenho um curso gratuito focado exatamente em cada auxiliar de cada tempo verbal. Então, se você não sabe, aqui na descrição tem um link para você participar do nosso curso gratuito. Então, muita atenção aqui, ó. Se a primeira sentença for negativa, a tag question será afirmativa. Veja, you don't like her, do you? You don't like her, do you? Você não gosta dela, gosta? Onde que está a nossa primeira sentença? Antes da vírgula. You don't like her. Você não gosta dela. Após a vírgula é a nossa pequena pergunta da tag question. Do you? Do you? Então, aqui eu estou usando na primeira sentença o auxiliar negativo, don't. Então, a minha tag question precisa ser na forma positiva, o do. Então, don't, negativo, do, positivo. Então, a primeira sentença, se for negativa, a minha tag question será positiva. Deu para entender? Outro exemplo. She isn't shy, is she? She isn't shy, is she? Ela não é tímida. Então a minha primeira sentença aqui, ela é uma negativa, uma frase negativa. Eu estou usando o verbo to be na forma negativa, isn't. E agora a minha tag question precisa ser afirmativa, is she? Ela é? Outro exemplo, he didn't come to school, did he? He didn't come to school, did he? Ele não veio para a escola, veio? Então, aqui, ó, a minha primeira sentença, eu estou usando o auxiliar do passado na forma negativa, didn't. Então, a minha tag question precisa ser afirmativa, o did he?
Outro exemplo, she can't swim. Can she? She can't swim. Can she? Ela não sabe nadar. Sabe? Então, a minha primeira sentença, ela está na forma negativa. Eu estou usando o verbo modal can na forma negativa. Can't. Então, a minha tag question precisa ser afirmativa. Can she? Can she? Ela sabe? Agora, se for o contrário, se a minha primeira sentença for afirmativa, a tag question será negativa. Então, veja. It's a beautiful day, isn't it? It's a beautiful day, isn't it? Está um dia lindo, não está? Então, aqui a minha primeira sentença, antes da vírgula, está na forma afirmativa. Eu estou usando o verbo to be na forma afirmativa. It is a beautiful day. Então, a minha tag question tem que ser na forma negativa. Isn't it? Isn't it? Não está? Então, eu estou usando aqui na minha tag question o verbo to be na forma negativa. Outro exemplo. She went to the mall, didn't she? She went to the mall, didn't she? Ela foi para o shopping. Não foi? Então, a minha primeira sentença é uma frase afirmativa no passado. Então, a minha tag question precisa ser na forma negativa, usando o auxiliar na forma negativa do passado. Didn't she? Outro exemplo. They will buy a house until. They will buy a house until. Eles vão comprar uma casa. Não vão? Então, a minha primeira sentença está na forma afirmativa. Então, a minha tag question, eu preciso usar, a forma negativa. Então, essa frase está no futuro, então eu vou usar o auxiliar want do futuro. This is your key, isn't it? This is your key, isn't it? Essa é sua chave, né? Ou não é? Então, a minha primeira sentença está na forma afirmativa, o verbo to be na forma afirmativa. Então, a minha tag question vai estar na forma negativa do verbo to be. No início parece difícil essas regrinhas, mas nada que a prática aí, você praticar bastante, assistir várias vezes essa aula. E para saber se você compreendeu o uso das tag question, vou deixar aqui 2 desafios. Então, dá uma pausa no vídeo agora e vê se você acerta aí qual tag question eu devo usar nessas 2 frases. Deixa aqui nos comentários também. E antes de ir embora, se você quer aprender inglês comigo, eu convido você a se juntar às minhas aulas individuais e online. Todas as informações estão aqui no link da descrição. Se essa aula te ajudou, deixe o seu like e eu espero você na próxima aula. Bye!